A chuva não caía naquela tarde de sábado em São Paulo, mas o céu carregado de nuvens cinzentas parecia prestes a desabar a qualquer momento. Lia observava pela janela do seu apartamento no Bexiga, os dedos tamborilando distraídos na caneca de café já frio. Fazia exatamente 1 ano, 3 meses e 12 dias desde o funeral de Sofia. Ela sabia por que contava, todos os dias. Sofia tinha sido mais que uma irmã. Tinha sido mãe quando a mãe delas trabalhava em 3 empregos. Tinha sido amiga quando o mundo parecia hostil demais. Tinha sido a primeira pessoa a abraçá-la quando Lia, aos 17 anos, finalmente reuniu coragem para dizer em voz alta que gostava de garotas. Eu sei, meu amor, sempre soube, Sofia tinha dito, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E agora ela se foi. Um aneurisma cerebral. Sem aviso, sem despedida, sem a chance de Lia dizer tudo o que precisava dizer. O apartamento refletia o estado interno de Lia. Funcional, mas sem vida. Paredes brancas e vazias. Móveis básicos. Nenhuma foto. Nenhuma planta. Nenhum sinal de que alguém realmente vivia ali. Era apenas um lugar onde ela dormia e fingia que estava tudo bem. O celular vibrou na mesa. Era Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade de design gráfico. Para de inventar desculpa e vem comigo hoje à noite. Prometo que vai ser legal. Uma inauguração de estúdio de tatuagem, vai ter música, comida boa, gente interessante. Lia suspirou. Júlia não desistia fácil. E talvez, só talvez, sair de casa fosse melhor que passar mais um sábado assistindo séries aleatórias até cair no sono no sofá. Ok, mas se for ruim, vou embora em meia hora. A resposta de Júlia veio em forma de 5 emojis de festa e um endereço na Vila Madalena. 3 horas depois, Lia se arrependia da decisão. O estúdio Tinta Viva estava lotado. Música indie tocava em volume alto. Pessoas riam e conversavam em grupos animados. E Lia se sentia como uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia mais. Júlia já tinha desaparecido na multidão, provavelmente flertando com alguma designer de unhas que conhecera na fila do banheiro. Lia se aproximou da mesa de bebidas, serviu-se de um vinho tinto barato e se encostou em uma parede afastada, observando. Era o que ela fazia agora, observar a vida dos outros de longe, como se assistisse a um filme do qual não fazia parte. Foi então que a viu. Do outro lado do salão, próxima a uma das cadeiras de tatuagem, estava uma mulher que parecia feita de luz própria. Cabelos cacheados e volumosos caíam sobre os ombros em cascata desordenada, tingidos de um ruivo acobreado que brilhava sob as luzes amareladas do estúdio. Ela usava uma regata preta justa que revelava braços completamente cobertos por tatuagens, flores, mandalas, formas abstratas, que se entrelaçavam como uma história visual impossível de decifrar completamente de longe. Mas não eram as tatuagens que prenderam a atenção de Lia. Era o sorriso. A mulher ria de algo que um rapaz ao seu lado dizia, e o riso era genuíno, escancarado, do tipo que faz os olhos se fecharem completamente. Havia uma energia vibrante ao redor dela, como se a vida fluísse mais intensa em seu corpo. As pessoas naturalmente gravitavam em sua direção, atraídas por aquele magnetismo inexplicável. Lia percebeu que estava encarando, e desviou o olhar rapidamente, sentindo as bochechas queimarem. Que ridículo! Ela não ficava assim desde muito tempo. Você veio sozinha? A voz era grave, aveludada, com um toque de curiosidade genuína. Lia ergueu os olhos e o ar pareceu faltar em seus pulmões. A mulher ruiva estava ali, a poucos centímetros de distância, segurando uma garrafa de cerveja artesanal e olhando para Lia com uma intensidade que parecia atravessá-la. De perto, ela era ainda mais impressionante. Olhos castanhos escuros contrastavam com a pele morena clara e havia um piercing discreto no nariz, uma argolinha dourada que captava a luz. Não. Vim com uma amiga, mas ela desapareceu. Lia conseguiu responder, odiando o leve tremor em sua voz. Amiga péssima, a mulher disse com um sorriso de canto de boca que fez o estômago de Lia revirar. Deixar uma mulher bonita sozinha numa festa deveria ser crime. Lia sentiu o calor subir pelo pescoço. Fazia tanto tempo desde que alguém flertara com ela, que parecia ter esquecido como reagir. Eu sou Manu. A mulher estendeu a mão, e Lia notou os anéis de prata em quase todos os dedos, as unhas pintadas de preto. Manuela. Tecnicamente, mas só minha mãe me chama assim quando tá brava. Lia.
Ela respondeu, apertando a mão oferecida. O toque foi firme, quente, e durou 1 segundo a mais do que seria apenas cordial. Prazer, Lia. Esse é meu estúdio. Manu fez um gesto amplo com o braço, abarcando o espaço. Acabei de abrir faz 2 semanas. Trabalhei anos no estúdio de um amigo, mas chegou a hora de ter meu próprio cantinho, sabe? Havia orgulho na voz dela, aquele tipo de satisfação que vem de conquista real. Lia se pegou sorrindo, um sorriso pequeno, mas genuíno. Parabéns. É impressionante. Obrigada. Manu inclinou levemente a cabeça, estudando o rosto de Lia de uma forma que deveria ser invasiva, mas de alguma maneira não era. Você tem tatuagem? Não, Lia respondeu. Nunca tive coragem. De que você tem medo? Da dor? A pergunta era simples, mas algo na forma como Manu a fez, com curiosidade real, sem julgamento, tocou em algo profundo dentro de Lia. Da permanência. Ela ouviu a si mesma responder antes que pudesse filtrar. De escolher algo e depois não poder voltar atrás. Manu ficou em silêncio por um momento, e seu olhar se aprofundou, como se tivesse visto além das palavras. Entendo, ela finalmente disse. E Lia teve a estranha sensação de que ela realmente entendia. Mas às vezes a permanência não é uma prisão. Às vezes é uma promessa que a gente faz para si mesma, de que aquele momento, aquele sentimento, aquela pessoa, vale a pena ser lembrada para sempre. A conversa foi interrompida por alguém chamando Manu do outro lado do salão, mas antes de se afastar, ela tocou levemente o braço de Lia. Um toque casual, mas que deixou a pele formigando. Não vá embora ainda, tá? Quero continuar essa conversa. E então ela se foi, deixando Lia encostada na parede com o coração batendo num ritmo que não sentia há mais de 1 ano. A festa se estendeu até quase meia-noite, e Lia, para sua própria surpresa, ficou. Júlia apareceu eventualmente, com batom borrado e um sorriso culpado, mas Lia mal prestou atenção. Seus olhos continuavam buscando Manu pela sala, conversando com clientes, mostrando seus trabalhos, rindo daquela forma que parecia iluminar o ambiente. E sempre, em algum momento, os olhos de Manu encontravam os dela através da multidão. Um sorriso compartilhado, um aceno, uma promessa silenciosa de que aquela conversa interrompida seria retomada. Quando o evento começou a esvaziar, Manu finalmente voltou, agora com uma expressão mais cansada, mas ainda radiante. Sobreviveu à noite? Ela perguntou, apoiando-se na parede ao lado de Lia. Surpreendentemente, sim. Fico feliz. Seria uma pena você ter ido embora. Havia algo no ar entre elas, uma tensão elétrica que Lia não sabia nomear, mas que a deixava hiperconsciente de cada detalhe. A proximidade dos corpos, o cheiro de tinta de tatuagem misturado com um perfume amadeirado, o som da respiração de Manu. Você realmente ficou o tempo todo sozinha numa parede porque sua amiga te abandonou? Manu perguntou, e havia diversão em sua voz, mas também cuidado. Eu não sou muito de eventos sociais ultimamente. Ultimamente, Manu repetiu, captando o peso da palavra. Coisa recente? Lia hesitou. Não falava sobre Sofia, não com estranhos, não com ninguém, na verdade. Mas algo em Manu fazia parecer seguro. Perdi alguém importante. Faz pouco mais de 1 ano. Manu não disse, sinto muito, ou fez qualquer um dos comentários vazios que as pessoas sempre faziam. Ela apenas assentiu, os olhos cheios de compreensão. A dor muda a gente, né? Às vezes sinto que carrego uma versão de mim que não reconheço mais. Lia olhou para ela, surpresa pela vulnerabilidade repentina. Você também perdeu alguém? Vários alguéns, de formas diferentes. Manu desviou o olhar por um momento, e Lia viu uma sombra atravessar seu rosto antes que o sorriso voltasse. Mas essa é uma conversa para um café, não para uma festa barulhenta. O coração de Lia pulou. Você está me convidando para um café? Estou. Manu disse sem hesitação, os olhos fixos nos dela. Se você quiser, claro. Lia deveria dizer não. Deveria manter a distância segura que tinha construído ao seu redor. Deveria proteger o que restava de seu coração partido. Mas o sorriso de Manu era quente como o sol de inverno. E Lia estava tão cansada de viver no frio. Eu quero. O sorriso de Manu se alargou, genuíno e iluminado. Então me dá seu número. Te mando mensagem amanhã e a gente marca. Enquanto trocavam contatos, Júlia apareceu cambaleando levemente, claramente além da conta. Lia, vambora, amor. O Uber tá chegando. Manu riu.
Parece que sua amiga voltou. Toma conta dela, tá? Sempre, Lia respondeu, e percebeu que estava sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Já no Uber, com Júlia roncando no banco de trás, Lia olhou pela janela para a cidade iluminada. Seu celular vibrou. Foi muito bom te conhecer hoje, Lia. Durma bem. Ela segurou o telefone contra o peito, sentindo algo estranho e assustador florescer em seu interior. Esperança. Parte 2. Cores no cinza. A mensagem chegou no domingo, pouco depois do meio-dia. Lia estava deitada na cama, rolando distraidamente pelo Instagram, quando a notificação iluminou a tela. Bom dia! Que tal esse café hoje? Conheço um lugar incrível na Augusta que serve o melhor croissant de chocolate da cidade. Prometo que não vai se arrepender. Lia releu a mensagem 3 vezes, o coração acelerando a cada leitura. Parte dela queria recusar, inventar uma desculpa qualquer, voltar para a segurança do isolamento. Mas outra parte, uma parte que ela pensava ter morrido junto com Sofia, queria dizer sim com uma urgência quase desesperada. Que horas? A resposta veio quase instantaneamente. 15 horas. Te pego em casa? Lia hesitou. Dar seu endereço parecia significativo, um passo além do casual. Mas Manu não parecia ser o tipo de pessoa que jogava jogos ou tinha segundas intenções perigosas. Tudo bem. Rua 13 de Maio, 8h47, apto 52. Perfeito. Te vejo daqui a pouco, Lia. O uso do nome dela, mesmo em mensagem de texto, causou um arrepio em sua espinha. Lia mudou de roupa 4 vezes, antes de se decidir por uma calça jeans escura e uma blusa de manga comprida cor de vinho. Simples, mas que a fazia sentir presente. Ela passou o batom pela primeira vez em meses, um tom rosado discreto, e deixou os cabelos castanhos lisos caírem naturalmente sobre os ombros. Quando se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher refletida. Havia cor em suas bochechas, um brilho nos olhos. Ela parecia viva. A campainha tocou exatamente às 15h. Manu estava no hall do prédio, encostada na parede com uma jaqueta de couro preta sobre uma camiseta branca simples e jeans rasgado. O cabelo ruivo estava preso em um coque bagunçado, mechas soltas emoldurando o rosto. Ela sorriu quando viu Lia descendo as escadas. Oi, Lia respondeu, de repente tímida sob aquele olhar intenso. Você fica ainda mais bonita com luz natural, Manu disse com uma naturalidade desconcertante, como se fosse apenas um fato óbvio. Lia sentiu o calor subir pelo pescoço. Você não tem filtro, né? Manu riu, um som grave e musical. A vida é curta demais para não dizer o que a gente está sentindo. Elas caminharam lado a lado pelas ruas do Bexiga, e Lia se surpreendeu com a facilidade da conversa. Manu falava sobre o estúdio, sobre os desafios de empreender em uma cidade cara, sobre os diferentes estilos de tatuagem que dominava. Mas também fazia perguntas, sobre o trabalho de Lia como designer gráfica freelancer, sobre seus gostos musicais, sobre o que a fazia rir. E Lia, que há 1 ano só respondia perguntas com monossílabos, se pegou falando, realmente falando. Sempre quis trabalhar em casa, ela explicou enquanto cruzavam a Avenida Paulista. Mas depois que Sofia morreu, percebi que trabalhar em casa também significa viver no trabalho. É difícil separar as coisas quando tudo acontece no mesmo lugar. Sofia era sua irmã? Manu perguntou com delicadeza. Era. A mais velha. Ela cuidou de mim a vida toda. E então, de uma hora para outra, ela não estava mais lá. Manu não disse nada por um momento. Apenas estendeu a mão e entrelaçou seus dedos com os de Lia. O gesto foi tão natural, tão genuíno, que Lia não pensou em recusar. Elas continuaram caminhando de mãos dadas, e algo no peito de Lia, algo que estava apertado há tanto tempo, começou a afrouxar. A cafeteria na Augusta era exatamente como Manu prometera, aconchegante, cheia de plantas suspensas e arte urbana nas paredes, com o cheiro inebriante de café fresco e massa assada. Elas se sentaram em uma mesa de canto, perto da janela, e Manu pediu 2 croissants de chocolate e 2 cappuccinos. Então, Manu disse depois que a garçonete se afastou, apoiando o queixo nas mãos e olhando diretamente para Lia. Me conta uma coisa sobre você que as pessoas não sabem só de olhar. Lia piscou, surpresa pela pergunta. Por quê? Porque eu quero te conhecer de verdade. Não a versão que você mostra para o mundo. A versão que fica escondida. Era uma pergunta perigosa, vulnerável. Mas o olhar de Manu era tão aberto, tão sem julgamento,
que Lia se viu querendo responder. Eu costumava escrever, ela disse lentamente. Poesia, contos. Até tentei começar um romance uma vez. Sofia sempre dizia que eu tinha talento, que deveria levar a sério. Mas depois que ela morreu, as palavras sumiram. É como se a parte de mim que criava coisas bonitas tivesse ido embora com ela. Manu ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nos dela. Às vezes a gente precisa silenciar antes de poder falar de novo. O luto é assim. Ele tira tudo da gente antes de devolver aos poucos. Parece que você entende muito sobre isso, Lia observou. Manu sorriu, mas era um sorriso triste. Entendo. Perdi minha irmã também, Clara. Ela tinha 19 anos quando decidiu que o mundo era pesado demais para continuar carregando. O coração de Lia apertou. Ela se foi? Sim, faz 5 anos. E durante muito tempo eu me culpei. Achei que deveria ter percebido os sinais. Deveria ter feito mais. Deveria ter sido uma irmã melhor. Manu parou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas terapia, tempo e muita tinta me ensinaram que a gente não pode salvar quem não quer ser salvo. E que carregar culpa não traz ninguém de volta. Instintivamente, Lia estendeu a mão sobre a mesa e tocou a de Manu. Dessa vez foi ela quem ofereceu conforto através do toque. Sinto muito. Eu também, pela sua irmã. Elas ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas sobre a mesa, compartilhando uma dor que palavras não conseguiam alcançar completamente. A garçonete trouxe os pedidos, quebrando o momento, mas não a conexão. Esse croissant melhor ser incrível depois dessa conversa pesada. Lia tentou aliviar. E Manu riu, um riso genuíno que afastou as sombras. Prometo que é. E era. Mas Lia mal prestou atenção no sabor. Estava ocupada demais, observando a forma como a luz da tarde pintava o rosto de Manu de dourado, como seus olhos brilhavam quando ela ria, como cada gesto de suas mãos tatuadas contava uma história. Elas passaram horas na cafeteria. A conversa fluiu de tópicos pesados para leves, filmes favoritos, lugares que sonhavam conhecer, embarrassing stories da adolescência. Manu tinha um jeito de fazer Lia rir que ela havia esquecido que existia, aquele tipo de riso que dói a barriga e faz os olhos lacrimejarem. Quando finalmente saíram, o sol já estava baixo no horizonte, pintando o céu de laranjas e rosas. Não quero que esse dia acabe, Manu disse enquanto caminhavam sem direção definida. Faz tanto tempo que eu não me conecto com alguém assim. Eu também, Lia admitiu. E era verdade. Ela havia passado o último ano existindo, não vivendo. Mas ali, com Manu, ela se sentia presente no momento pela primeira vez em muito tempo. Elas pararam em uma praça pequena, sentando-se em um banco sob uma árvore frondosa. Crianças brincavam próximas, e o som de suas risadas era reconfortante. Posso te fazer uma pergunta? Manu virou-se para Lia, o rosto sério. Claro. Por que você aceitou sair comigo hoje? Não que eu não esteja feliz que aceitou, mas você pareceu tão surpresa ontem quando eu te convidei, como se não esperasse que alguém quisesse sua companhia. Lia mordeu o lábio, considerando a resposta. Porque você me olhou como se eu fosse real, não com pena, não como alguém quebrada que precisa ser consertada, mas como uma pessoa completa que só está passando por um momento difícil. E faz tanto tempo que alguém me vê assim. Manu ficou em silêncio por um momento. Então estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Lia, os dedos demorando-se contra sua bochecha. Você é real, Lia, e eu quero conhecer cada parte de você. As partes quebradas, as partes em cura, as partes que ainda estão tentando encontrar o caminho. Se você me deixar. O coração de Lia batia tão forte que ela tinha certeza de que Manu podia ouvi-lo. Eu tenho medo, ela sussurrou, de me abrir, de deixar alguém entrar. E se eu estragar tudo? E se a dor voltar? A dor sempre volta, amor. Faz parte de estar viva. Mas a alegria também. E o amor. E momentos como esse. Manu se aproximou levemente, os olhos procurando permissão. A gente não precisa ter todas as respostas agora. Podemos só ver onde isso vai dar. Sem pressão, sem expectativas. Só nós duas descobrindo juntas. Lia assentiu, incapaz de formar palavras. Manu sorriu e se inclinou para frente, pressionando um beijo suave na testa de Lia. Foi um gesto casto, delicado, mas que carregava mais intimidade do que qualquer beijo apaixonado. Vem, Manu disse, levantando-se e estendendo a mão. Te levo em casa. O caminho de volta foi preenchido por um silêncio confortável, dedos entrelaçados, ombros se tocando ocasionalmente. Quando chegaram ao prédio de Lia, ambas hesitaram. Obrigada pelo dia,
Lia disse. Foi especial. Para mim também. Manu hesitou, então perguntou. Posso te ver de novo? Amanhã, talvez? Posso fazer o jantar no estúdio depois que fechar. Nada chique. Mas prometo que cozinho melhor do que tatuo. Lia riu. Duvido, mas aceito o convite. Ótimo. Manu se aproximou, e dessa vez, pressionou um beijo no canto da boca de Lia. Rápido, delicado, promissor. Até amanhã, Lia. Lia subiu as escadas flutuando, o coração leve pela primeira vez em mais de um ano. Quando entrou no apartamento, ele não pareceu tão vazio quanto antes. Talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a encontrar o caminho de volta para si mesma. E Manu parecia ser a luz que iluminava o caminho. A segunda-feira amanheceu com um sol tímido que finalmente conseguiu furar as nuvens persistentes de São Paulo. Lia acordou com uma sensação estranha no peito. Demorou alguns segundos para identificar como sendo ansiedade boa, expectativa. Ela tinha algo para esperar. O dia arrastou-se de forma torturante. Lia tentou se concentrar no projeto de branding para um novo restaurante vegano, mas seus pensamentos constantemente derivavam para Manu. O jeito como ela ria, a intensidade em seus olhos quando falava sobre arte, o toque suave de seus dedos entrelaçados aos dela. Às 18h30, Lia se pegou trocando de roupa pela terceira vez. Finalmente decidiu por um vestido midi azul marinho, que Sofia havia lhe dado no último aniversário delas juntas. Era a primeira vez que ela usava desde o funeral. O estúdio Tinta Viva tinha um aspecto completamente diferente e vazio. As luzes estavam mais baixas, criando uma atmosfera intimista. Uma playlist de jazz tocava suavemente, e o cheiro de algo delicioso vinha da pequena cozinha nos fundos. Manu apareceu da cozinha com um avental manchado de molho de tomate, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, bochechas coradas pelo calor do fogão. Ela sorriu quando viu Lia. Cheguei tarde demais para ajudar? Lia perguntou. Você chegou no tempo perfeito. Manu se aproximou e, sem hesitação, puxou Lia para um abraço. Era um abraço completo, apertado, do tipo que faz você se sentir segura. Fico feliz que você veio. Eu também. O jantar foi simples, mas delicioso. Massave com molho caseiro, salada fresca e vinho tinto. Manu havia improvisado uma mesa usando uma das macas de tatuagem, coberta com uma toalha limpa, cercada por velas que criavam sombras dançantes nas paredes decoradas com arte urbana. Você fez tudo isso? Lia perguntou, admirando os trabalhos nas paredes. A maioria, sim. Alguns são de artistas amigos, mas a maior parte é minha. Manu se aproximou, ficando ao lado de Lia. A arte sempre foi minha forma de processar o mundo. Quando não consigo colocar sentimentos em palavras, eu os transformo em imagens. Lia observou uma peça em particular. Uma mulher com o rosto coberto por flores coloridas, lágrimas escorrendo entre as pétalas. É linda. E triste. Fiz essa no primeiro aniversário da morte da Clara. Senti que estava sufocando na dor, mas as pessoas esperavam que eu estivesse melhor depois de um ano, como se dor tivesse data de validade. Manu tocou suavemente a borda do quadro. Essa arte foi minha forma de dizer: eu posso estar florida por fora, mas ainda estou sangrando por dentro. E tudo bem. Lia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu entendo isso. As pessoas param de perguntar como você está porque acham que passou tempo suficiente. Mas o tempo não funciona assim. Manu virou-se para ela, os olhos brilhando com compreensão profunda. Não funciona. Cada um tem seu próprio tempo. E forçar a cura só machuca mais. Elas voltaram para a mesa improvisada, mas a conversa havia criado uma intimidade ainda mais profunda entre elas. Me conta sobre Sofia. Manu pediu gentilmente enquanto serviam a massa. Como ela era? Lia hesitou. Falar sobre Sofia era como tocar em um machucado que nunca fechava completamente, mas algo em Manu a fazia querer compartilhar. Ela era luminosa, do tipo de pessoa que entra em uma sala e todos percebem. Não porque ela era barulhenta ou chamativa, mas porque tinha uma energia que fazia as pessoas se sentirem vistas, especiais. Lia sorriu através das lágrimas que começavam a cair. Quando eu tinha 15 anos e estava completamente perdida sobre minha sexualidade, com medo de decepcionar todo mundo, ela me disse: Lia, você pode ser quem quiser ser, amar quem quiser amar, e eu sempre vou estar do seu lado. E ela sempre esteve, até não estar mais. Manu segurou a mão de Lia sobre a mesa, o polegar traçando círculos reconfortantes em sua pele. Ela parece ter sido incrível. Era.
E eu não sei como viver em um mundo onde ela não existe mais. Você vive carregando ela com você, Manu disse suavemente. Nas escolhas que você faz, nas palavras que você fala, na pessoa que você se tornou por causa do amor dela. Ela não foi embora completamente. Ela está em você. Lia deixou as lágrimas caírem livremente, e Manu se levantou, contornando a mesa para se ajoelhar ao lado de sua cadeira, puxando-a para um abraço. Lia se agarrou a ela, soluçando de uma forma que não permitia a si mesma fazer desde o funeral, e Manu apenas a segurou, murmurando palavras reconfortantes, sendo a âncora que Lia não sabia que precisava. Depois que as lágrimas secaram e elas terminaram o jantar entre conversas mais leves, Manu levou Lia para essa área de trabalho do estúdio. Quero te mostrar uma coisa. Ela abriu uma gaveta grande e cuidadosamente retirou um caderno de desenho. As páginas estavam repletas de esboços. Alguns completos, outros apenas linhas sugestivas, mas todos eram intensamente emocionais. Esse é meu diário visual. Cada desenho é um pedaço do que eu estava sentindo naquele dia. Manu virou as páginas lentamente. Aqui, esse é do dia em que abri o estúdio. Vê essa fênix? Ela está saindo das cinzas, mas ainda tem fogo em algumas penas. Porque sucesso não significa que a dor desapareceu. Significa que você aprendeu a continuar apesar dela. Lia observava cada página com admiração crescente. Havia uma honestidade brutal naqueles desenhos que a tocava profundamente. Você já pensou em tatuá-los em você? Alguns eu tatuei sim. Manu estendeu os braços, mostrando as tatuagens intrincadas. Cada uma marca um momento da minha vida. Essa aqui, ela apontou para uma borboleta delicada no pulso interno. Foi a primeira que fiz depois da morte da Clara. Borboletas vivem pouco, mas enquanto vivem, voam. Me lembra de aproveitar cada momento. Lia tocou suavemente a tatuagem, os dedos traçando as linhas com reverência. É linda. Você ainda tem medo da permanência? Manu perguntou, ecoando a conversa da festa. Tenho, mas talvez um pouco menos agora. Manu sorriu, aquele sorriso que fazia o estômago de Lia revirar. Quer tentar algo? O quê? Deixa eu desenhar em você. Nada permanente. Só uma caneta especial que sai com água. Mas talvez ajude você a sentir como seria ter arte na pele. Lia deveria ter dito não. Deveria ter mantido suas defesas erguidas. Mas havia algo no olhar de Manu. Uma mistura de desafio gentil e genuíno desejo de compartilhar sua arte, que a fez concordar. Ok, mas nada muito elaborado. Prometo. Algo simples e significativo. Manu a guiou até uma das cadeiras de tatuagem, ajustando-a para uma posição confortável. A proximidade era intoxicante. Lia podia sentir o calor do corpo de Manu, o cheiro de tinta misturado com perfume amadeirado. Onde você quer? Manu perguntou, voz baixa. Surpreenda-me. Manu hesitou. Então gentilmente pegou o braço de Lia, virando-o para expor o antebraço interno, uma área sensível, vulnerável. Ela pegou uma caneta especial e se aproximou, os olhos encontrando os de Lia. Me avisa se ficar desconfortável, tá? Lia assentiu, a respiração já irregular pela antecipação. O primeiro toque da caneta foi surpreendentemente suave. Manu trabalhava com movimentos lentos e deliberados, e Lia assistia fascinada enquanto linhas delicadas apareciam em sua pele. A sensação era estranha. Não doía como uma tatuagem de verdade, mas havia uma intimidade no ato que era quase perturbadora. O que você está desenhando? Lia perguntou depois de alguns minutos. Você vai ver quando eu terminar. Confia em mim? Eu acho que sim. Manu ergueu os olhos, e o sorriso que deu a Lia foi tão radiante que tirou seu fôlego. Isso significa muito para mim. Elas ficaram em silêncio enquanto Manu trabalhava, mas era um silêncio carregado de tensão, o tipo bom, que fazia cada terminação nervosa em seu corpo vibrar com consciência. Lia observava o rosto concentrado de Manu, a forma como sua língua tocava levemente o lábio superior quando estava focada, como seus cílios longos projetavam sombras em suas bochechas. Finalmente, Manu recostou-se, admirando seu trabalho. Pronto. Lia olhou para baixo e o ar fugiu de seus pulmões. No antebraço interno, Manu havia desenhado 2 flores. Uma em plena floração, pétalas abertas e vibrantes, e ao lado dela, um botão ainda fechado, mas com as pontas das pétalas começando a se abrir. Elas estavam conectadas por um único caule entrelaçado. É sobre nós? Lia perguntou, voz embargada. É sobre você, Manu corrigiu gentilmente. A flor aberta é quem você foi, completa, viva, florescendo,
O botão é quem você está se tornando agora, ainda fechada em algumas partes, protegendo-se. Mas olha, ela apontou para as pontas das pétalas. Já está começando a se abrir de novo, no seu próprio tempo, no seu próprio jeito. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lia, antes que ela pudesse detê-las. Era a coisa mais bonita, mais significativa que alguém já havia feito por ela. Manu, eu... Mas ela não conseguiu terminar a frase porque Manu se aproximou, e dessa vez não havia hesitação. Seus lábios encontraram os de Lia em um beijo que era suave e urgente ao mesmo tempo. Lia respondeu instintivamente, suas mãos subindo para entrelaçar nos cabelos de Manu, puxando-a mais perto. O beijo se aprofundou, anos de solidão, e dor se dissolvendo em um momento de conexão pura. As mãos de Manu acariciavam o rosto de Lia com uma ternura reverente, como se ela fosse preciosa, frágil, mas também forte o suficiente para não quebrar. Quando finalmente se separaram, ambas estavam sem fôlego. Desculpa, Manu sussurrou, a testa apoiada na de Lia. Eu sei que devíamos ir devagar, mas eu não consegui mais segurar. Não se desculpe, Lia respondeu, surpreendendo a si mesma. Eu queria isso também. Manu sorriu, e Lia sentiu aquele sorriso reverberar por todo o seu corpo. Fica um pouco mais? Não precisa ser nada além disso, só ficar. Elas se mudaram para um pequeno sofá nos fundos do estúdio. Lia aninhada contra o peito de Manu, as pernas entrelaçadas. A música havia mudado para algo mais suave, instrumental, e as velas continuavam lançando sombras dançantes pelas paredes. Me conta sobre a Clara, Lia pediu suavemente, se você quiser. E Manu ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando padrões distraídos no braço de Lia. Clara era intensa. Tudo nela era amplificado. Quando estava feliz, iluminava o mundo inteiro. Quando estava triste, era como se o universo estivesse desmoronando. Manu parou, a voz ficando mais grossa. Ela lutou contra a depressão desde os 14 anos. Medicação, terapia, internações. A gente fez tudo. Minha mãe quase enlouqueceu tentando salvá-la. Mas no fim, ela tomou a decisão, por conta própria. Você ainda se culpa? Lia perguntou gentilmente. Às vezes, especialmente em datas importantes. Aniversário dela, Natal, dia que ela se foi. Manu suspirou. Mas aprendi que culpa é só outra forma de dor. E carregar culpa não muda nada. Só me impede de viver a vida que ela não pôde viver. É por isso que você tatuou tanta gente? A arte é sua forma de viver por ela? Em parte, sim. Mas também é minha forma de ajudar outras pessoas a marcarem seus próprios momentos de sobrevivência. Você não imagina quantas pessoas vêm aqui com histórias de dor, de perda, de superação, e eu coloco essas histórias na pele delas, transformando trauma em beleza. Lia ergueu o braço, olhando para as flores temporárias desenhadas ali. Você transformou minha dor em algo bonito também. Você já era bonita, Lia. Eu só te ajudei a ver isso. Elas ficaram assim por horas, conversando sobre tudo e nada. Manu contou sobre sua infância no interior de São Paulo, sobre como descobriu a paixão pela tatuagem aos 16 anos, sobre seus relacionamentos passados, todos breves, nenhum realmente significativo. Eu sempre fui boa em manter distância, Manu admitiu. Depois da Clara, fiquei com medo de me apegar demais, de amar demais e perder de novo. E agora? Lia perguntou, o coração acelerado. Manu virou o rosto de Lia para ela, os olhos escuros intensos e honestos. Agora eu conheço você, e pela primeira vez em 5 anos eu quero arriscar. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Era mais lento, mais profundo, carregado de promessa e vulnerabilidade. As mãos de Lia exploravam as tatuagens nos braços de Manu, traçando cada linha, cada curva, memorizando a sensação daquela pele sob seus dedos. Manu a puxou para seu colo, e Lia foi sem hesitação, as pernas envolvendo a cintura dela. O beijo se tornou mais urgente, mãos deslizando sob tecidos, respirações aceleradas preenchendo o silêncio. Mas quando Manu começou a erguer a barra do vestido de Lia, ela hesitou. Espera. Manu parou imediatamente, as mãos congelando no lugar. Desculpa, fui rápido demais? Lia balançou a cabeça, o rosto corado. Não é isso. Eu quero. Muito. Mas faz tanto tempo. E eu tenho medo de decepcionar você, de não ser boa o suficiente, de... Manu silenciou suas palavras com um beijo suave. Lia, olha pra mim.
Ela esperou até que os olhos de Lia encontrassem os dela. Não tem jeito errado de fazer isso. Não tem expectativa a ser preenchida. É só eu e você, descobrindo juntas. E se você quiser parar a qualquer momento, a gente para. Sem mágoa, sem julgamento. Você promete? Prometo. Lia respirou fundo, então assentiu. Eu quero continuar. Só, vá devagar comigo. O sorriso que Manu deu a ela era pura ternura. Sempre. Manu a levou para uma pequena sala nos fundos que ela havia transformado em um espaço de descanso. Havia um sofá-cama confortável, cobertores macios e luzes suaves. Era um refúgio dentro do estúdio. Elas se deitaram juntas, e Manu dedicou tempo a cada beijo, cada toque, fazendo Lia se sentir adorada. Suas mãos exploravam com reverência, nunca apressando, sempre checando, sempre se certificando de que Lia estava confortável. Você é tão linda, Manu murmurou contra a pele de seu pescoço, lábios traçando um caminho lento pela clavícula de Lia. Tão perfeita. Lia arqueou contra ela, as sensações a consumindo. Fazia tanto tempo desde que ela se permitira sentir prazer, desde que ela deixara alguém tão perto. E com Manu, parecia seguro, parecia certo. Quando as mãos de Manu finalmente deslizaram para onde Lia mais precisava, um gemido escapou de seus lábios. Tá bom? Manu sussurrou, os olhos procurando os dela. Sim, por favor, não para. E Manu não parou. Ela tocou Lia com uma combinação de habilidade e cuidado que a levou lentamente ao limite, construindo o prazer camada por camada até que Lia estava tremendo, agarrando-se aos ombros de Manu, sussurrando seu nome como uma prece. Quando ela finalmente caiu do precipício, foi com o rosto enterrado no pescoço de Manu, lágrimas misturadas ao suor, e um sentimento avassalador de que algo dentro dela, algo que estava quebrado há tanto tempo, finalmente estava começando a se curar. Depois, elas ficaram entrelaçadas, Manu traçando padrões preguiçosos nas costas de Lia. Você tá bem? Ela perguntou suavemente. Lia ergueu a cabeça, olhando para aqueles olhos castanhos que já pareciam tão familiares. Estou mais do que bem. Estou feliz. E ao dizer em voz alta, ela percebeu que era verdade. Pela primeira vez em mais de um ano, ela estava genuinamente feliz. Manu sorriu e a puxou para um beijo longo e suave. Fico feliz. Você merece ser feliz, Lia. Quando Lia finalmente foi para casa naquela noite, tarde, com as roupas amassadas e o coração leve, ela olhou para as flores temporárias ainda visíveis em seu braço. Talvez fosse hora de considerar tornar algo permanente. Talvez fosse hora de florescer de novo. As 2 semanas seguintes foram como viver em um sonho. Lia e Manu se viam quase todos os dias. Cafés da manhã preguiçosos no apartamento de Lia, almoços rápidos entre compromissos, jantares longos no estúdio seguidos de noites entrelaçadas. A vida de Lia, que antes era monocromática, de repente explodia em cores. Júlia notou a mudança imediatamente. Você tá brilhando, ela comentou durante um almoço na quarta-feira. Tipo, literalmente brilhando. Isso é o que sexo regular faz com a gente? Lia corou, mas sorriu. Não é só sexo. Manu é especial. Eu posso ver. Você não parava de sorrir para o celular esse tempo todo. Júlia se inclinou para a frente, o rosto sério. Você tá feliz de verdade, né? Não é só distração da dor? A pergunta fez Lia pausar. Era algo que ela mesma havia se perguntado nas madrugadas quando ficava acordada observando Manu dormir ao seu lado. Eu estava pensando nisso. E acho que as 2 coisas podem coexistir. Eu ainda sinto falta da Sofia todos os dias. Ainda dói. Mas Manu não é uma distração da dor. Ela é uma lembrança de que ainda existe beleza no mundo. De que eu ainda posso sentir coisas boas. Júlia assentiu, os olhos marejados. Sofia ficaria feliz em te ver assim. Eu sei. Ela sempre quis que eu encontrasse alguém que me visse de verdade. Mas nem tudo era perfeito. Na sexta-feira à noite, Lia estava no estúdio esperando Manu terminar com um cliente quando uma mulher entrou. Era alta, cabelos loiros platinados cortados em um bob assimétrico, vestida toda de preto com uma elegância calculada. Ela olhou ao redor do estúdio com familiaridade antes de seus olhos pousarem em Lia. Você deve ser a nova namorada, ela disse, o tom não exatamente hostil, mas também não amigável. Nós não estamos exatamente rotulando ainda, mas... Manu sempre foge de rótulos. A mulher se aproximou, estendendo a mão. Sou Bianca, ex de Manu. O aperto de mão foi firme, quase agressivo. Lia,
Prazer? Bianca deu um sorriso que não chegou aos olhos. Então, quanto tempo vocês estão juntas? Algumas semanas. Ah, a fase de lua de mel. Aproveita enquanto dura. Havia algo na forma como ela disse isso que deixou Lia desconfortável. O que você quer dizer com isso? Bianca se sentou em uma das cadeiras de espera, cruzando as pernas com elegância estudada. Olha, eu não tô aqui para causar drama, mas alguém precisa te avisar. Manu é incrível, apaixonante, intensa, faz você se sentir a pessoa mais especial do mundo. Mas ela também tem uma tendência de desaparecer, emocionalmente. Quando as coisas ficam muito reais, muito intensas, ela se fecha, e de repente você tá sozinha mesmo estando com ela. Lia sentiu o estômago apertar. Por que você tá me contando isso? Porque eu gostava dela de verdade. E me machucou quando ela simplesmente desistiu. E você parece legal. Merece saber no que tá se metendo. Antes que Lia pudesse responder, Manu saiu da sala de tatuagem com seu cliente. Ela congelou ao ver Bianca. O que você tá fazendo aqui? Vim buscar aquele livro que esqueci na última vez. Bianca disse levantando-se, a voz neutra. Já estava indo. Cuida dessa, Manu. Ela parece delicada. E com isso ela saiu, deixando um silêncio tenso em seu rastro. Desculpa por isso, Manu disse depois que o cliente também saiu. Eu não sabia que ela ia aparecer. O que ela quis dizer com eu parecer delicada? Lia perguntou, tentando manter a voz calma. Manu suspirou, passando as mãos pelo rosto. Bianca tem um jeito de torcer as coisas. A gente terminou porque não éramos compatíveis. Ela queria uma coisa que eu não podia dar. O quê? Certezas, garantias de futuro. Ela queria que eu prometesse coisas que... Olha, eu gostava dela, mas não era amor. E eu não ia mentir sobre isso só para manter o relacionamento. Lia cruzou os braços, o desconforto crescendo. E o que a gente tem? Isso é amor? Manu a olhou por um longo momento, e Lia viu algo se fechar em seus olhos, exatamente como Bianca havia descrito. Lia, a gente tá junto faz 2 semanas. Eu não sei rotular o que a gente tem ainda. Mas você sente alguma coisa? Ou eu sou só... mais uma? Não é justo, Manu disse, a voz ficando defensiva. Você tá colocando palavras na minha boca por causa do que uma ex-amarga disse. Ela não pareceu amarga. Ela pareceu... preocupada. Comigo. Ela tá manipulando você. Ou ela tá me avisando sobre algo real. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as coisas não ditas. Eu deveria ir, Lia finalmente disse pegando sua bolsa. Lia, espera. Não, eu preciso pensar. Ela saiu antes que Manu pudesse detê-la, o coração batendo descompassado, as palavras de Bianca ecoando em sua mente. Lia passou o fim de semana mergulhada em dúvidas. Manu tentou ligar várias vezes, mandou mensagens, mas Lia não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar que Bianca estava apenas causando problemas, mas outra parte, a parte que ainda estava assustada e fragilizada, se perguntava se havia verdade naquelas palavras. Na segunda-feira à noite, Júlia apareceu no apartamento de Lia com pizza e vinho. Conta tudo, Lia contou. Sobre Bianca, sobre a conversa, sobre como Manu havia se fechado no momento em que ela pressionou por definições. E você acha que ela estava certa? A Bianca? Júlia perguntou. Eu não sei. Mas eu percebi algo. Manu me conta sobre a vida dela, sobre o passado, sobre a Clara. Mas ela nunca fala sobre o que sente agora, sobre o que ela quer do futuro. É sempre vago. Vocês estão juntas faz 3 semanas, Lia. Talvez ela só precise de mais tempo. Ou talvez ela esteja fazendo exatamente o que Bianca disse, me fazendo sentir especial sem realmente se comprometer. Júlia ficou em silêncio por um momento. Você precisa conversar com ela. De verdade. Sem acusações, sem defensividade, só honestidade sobre o que cada uma quer. Lia sabia que Júlia estava certa, mas a ideia de ter essa conversa, de arriscar perder a primeira coisa boa que aconteceu em mais de 1 ano, a aterrorizava. Na quarta-feira, Manu apareceu na porta do apartamento de Lia. Ela estava com os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado e carregava um envelope. Eu sei que você pediu espaço, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Lia a deixou entrar, o coração apertado. Manu abriu o envelope e tirou um papel. Era um desenho. 2 mulheres entrelaçadas, rostos escondidos nos cabelos uma da outra, mas era possível ver que uma tinha tatuagens nos braços e a outra segurava um livro. No fundo, 2 flores, uma aberta e um botão desabrochando.
Desenhei isso na noite que você foi embora, Manu disse, a voz embargada, porque percebi que você tá certa. Eu tenho medo de me comprometer. Tenho medo de amar alguém completamente e perder de novo. Depois da Clara, eu construí muros tão altos que nem percebia mais que eles estavam lá. Ela se aproximou, os olhos buscando os de Lia. Mas você me faz querer derrubar esses muros. Me assusta pra caramba o quanto eu me importo com você em tão pouco tempo. E quando você perguntou se eu sentia alguma coisa, eu congelei. Porque sinto demais. E isso me aterroriza. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lia. Por que não me disse isso antes? Porque admitir significa aceitar que eu posso perder você também. E a ideia de perder você... Manu balançou a cabeça, incapaz de terminar. Lia puxou Manu para seus braços, segurando-a forte. Eu também tenho medo. Tenho tanto medo de me abrir e acabar quebrada de novo. Mas Manu, a vida inteira é um risco. Amar é um risco. E eu prefiro arriscar com você do que ficar segura e sozinha. Elas se abraçaram por um longo tempo. Lágrimas misturadas, medos compartilhados. Então a gente faz isso? Manu perguntou quando finalmente se separaram. A gente tenta de verdade? Com todos os medos e incertezas? A gente tenta, Lia concordou. Mas precisa haver honestidade. Sempre. Mesmo quando dói. Mesmo quando assusta. Prometo. O beijo que compartilharam foi salgado de lágrimas, mas também cheio de promessa. Mas nenhuma delas percebeu que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Os meses seguintes testaram Lia e Manu de formas que nenhuma delas esperava. Em outubro, a mãe de Manu foi diagnosticada com câncer de mama. Manu se fechou imediatamente, voltando a padrões antigos, cancelando encontros, respondendo mensagens com monossílabos, criando distância emocional como mecanismo de defesa. Mas dessa vez, Lia não deixou. Ela apareceu no estúdio em uma terça-feira à noite, quando Manu tinha mandado a terceira mensagem cancelando seus planos. Você não vai me afastar, Lia disse simplesmente. Manu estava sentada no chão do estúdio vazio, cercada por desenhos inacabados, os olhos vermelhos de chorar. Não consigo fazer isso de novo, Lia. Não consigo ver outra pessoa que eu amo definhar e morrer. Eu não vou aguentar. Lia se sentou ao lado dela, puxando-a para seu colo. Então você não vai fazer isso sozinha. Eu vou estar aqui, em cada consulta médica, em cada momento difícil, em cada lágrima. Você me deixou estar presente na minha dor. Agora, deixa eu estar presente na sua. Foi um ponto de virada. Manu finalmente deixou as paredes caírem completamente, permitindo-se ser vulnerável, permitindo que Lia a sustentasse quando ela se sentia fraca demais para ficar de pé sozinha. Elas passavam horas no hospital, Lia trabalhando no laptop enquanto Manu fazia companhia à mãe durante a quimioterapia. À noite, Manu chorava nos braços de Lia, e Lia a segurava, sussurrando palavras de conforto, sendo a rocha que Manu precisava. Não sei o que faria sem você, Manu confessou uma noite, aninhada contra o peito de Lia. Você nunca vai precisar descobrir. Eu não vou a lugar nenhum. Em dezembro, foi a vez de Lia enfrentar seus demônios. O segundo aniversário da morte de Sofia chegou, e Lia se viu desmoronando de formas que não esperava. Ela havia pensado que estava melhor, que estava curando, mas a dor voltou com força avassaladora, e de repente ela estava de volta àquele apartamento vazio, aquele vácuo sem fim. Manu percebeu imediatamente. Vem comigo, ela disse pegando a mão de Lia. Elas dirigiram em silêncio até um cemitério na Zona Sul. Manu a levou até um túmulo simples com o nome Clara Santos, gravado na pedra. Eu venho aqui todo ano no aniversário e falo com ela. Sei que parece bobo, mas me ajuda. Lia olhou para o túmulo, então para Manu. Você trouxe flores. Sempre trago. Rosas amarelas. Eram as favoritas dela. Lia sentiu lágrimas escorrerem. Sofia gostava de lírios. Brancos. Então vamos comprar lírios e visitar ela juntas? Foi um dos momentos mais difíceis e mais curativos da vida de Lia. Elas foram até o túmulo de Sofia, e pela primeira vez desde o funeral, Lia falou em voz alta com a irmã. Oi, Sophie. Desculpa por não ter vindo antes. Eu não conseguia, mas queria que você conhecesse alguém. Ela pegou a mão de Manu. Essa é Manu. Ela é especial, do jeito que você sempre quis que eu encontrasse. E eu acho que você ia gostar muito dela. Manu apertou sua mão, lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Oi, Sofia.
Obrigada por cuidar dela, por ensiná-la a amar sem medo. Vou tentar fazer jus a isso. Prometo. Elas ficaram ali por horas, Lia contando histórias sobre Sofia, rindo através das lágrimas, finalmente permitindo-se lembrar da irmã sem que a dor fosse debilitante. Quando saíram, Lia se sentiu mais leve. Não curada, ela sabia que a dor sempre estaria lá, mas capaz de carregá-la sem ser esmagada por ela. O Natal chegou, e pela primeira vez em 2 anos, Lia não passou sozinha. A mãe de Manu estava em remissão. Um milagre, os médicos disseram, e insistiu em fazer uma ceia grande, convidando Lia e Júlia. Vocês duas são parte da família agora, Dona Lúcia disse, abraçando Lia com força. Qualquer pessoa que faz minha filha sorrir assim é sempre bem-vinda. Foi uma noite de risadas, comida farta e amor. Lia observou Manu com a mãe, as duas muito parecidas, ambas intensas e cheias de vida, e sentiu o coração transbordar de gratidão. Mais tarde, quando estavam sozinhas no quarto de Manu na casa da mãe, cercadas por pôsteres antigos de bandas e fotos de adolescência, Manu puxou Lia para a cama. Obrigada por ficar, ela sussurrou no escuro, por não desistir de mim quando eu tentei te afastar. Obrigada por me deixar entrar, Lia respondeu, por me mostrar que ainda é possível florescer depois da dor. Manu virou-se, os olhos brilhando na penumbra. Eu te amo, Lia. Eu sei que a gente prometeu não apressar essas coisas, mas eu preciso que você saiba. Eu te amo completamente. O coração de Lia parecia que ia explodir. Eu também te amo, tanto que assusta. O beijo que compartilharam foi diferente de todos os outros. Era uma promessa, um compromisso, um futuro sendo selado. Em março, 6 meses depois de se conhecerem, Lia foi ao estúdio de Manu com uma decisão. Quero fazer uma tatuagem. Manu ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sério? O que você quer? As flores. As que você desenhou no meu braço naquela primeira vez. Mas com uma adição. Que adição? Quero que as flores estejam entrelaçadas, não mais separadas, mostrando que às vezes, a cura vem quando a gente encontra alguém disposto a crescer junto com a gente. Manu tinha lágrimas nos olhos. Você tem certeza? É permanente. Tentar novamente continuar, Lia sorriu. Um sorriso cheio de paz e certeza. Eu sei, e é exatamente por isso que eu quero. Não tenho mais medo da permanência, Manu. Não quando se trata de você. Não quando se trata de marcar na minha pele a lembrança de que sobrevivi. De que aprendi a viver de novo. Manu se aproximou, segurando o rosto de Lia entre as mãos. Vai doer um pouco, especialmente no antebraço. Eu aguento. Já passei por dores piores. E dessa vez, a dor vai resultar em algo bonito. A sessão de tatuagem durou 3 horas. Lia ficou sentada na cadeira, observando Manu trabalhar com a concentração intensa que ela adorava. Cada picada da agulha era uma pequena dor, mas também uma afirmação. Eu estou viva. Eu sinto. Eu escolho marcar esse momento. Manu trabalhava com uma reverência especial, sabendo o significado daquele desenho. As 2 flores agora se entrelaçavam em um arabesco delicado. A que estava completamente aberta e o botão que agora mostrava pétalas se desdobrando. Os caules se fundiam em um só. Impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Quando terminou, Manu limpou cuidadosamente a área e cobriu com filme protetor. Então, segurou o braço de Lia, admirando o trabalho. É perfeito, ela sussurrou. Você é perfeita. Lia olhou para a tatuagem através das lágrimas. Não de tristeza, mas de algo que ela demorou a identificar como sendo alegria. Obrigada por me ajudar a florescer de novo. Manu a puxou para um beijo longo e profundo. Um beijo que prometia 1000 amanhãs. Naquela noite, elas voltaram ao apartamento de Lia, que agora estava menos vazio. Havia plantas nas janelas, fotos nas paredes, incluindo uma de Sofia que Lia finalmente conseguira pendurar. E os pertences de Manu espalhados por todo lado, já que ela passava mais noites ali do que em seu próprio apartamento. Sabe, Manu disse enquanto se preparavam para dormir, eu estava pensando em uma coisa. Meu contrato de aluguel do apartamento acaba em 2 meses. E eu praticamente moro aqui já. Então, o que você acha de oficializar? Lia se virou para encará-la, o coração acelerado. Você tá me pedindo para morar junto? Estou, se você quiser, sem pressão. Mas eu acordo todos os dias querendo te ver. Durmo todas as noites melhor com você nos meus braços. E a ideia de ter um lar de verdade, com você, me deixa mais feliz do que qualquer coisa.
Lia se lembrou de como, um ano atrás, este apartamento era apenas um lugar onde ela existia, e agora, com Manu nele, havia se transformado em um lar, em um lugar de vida, de amor, de futuro. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas felizes. 1000 vezes sim. Manu gritou de alegria e a pegou no colo, girando pela sala, ambas rindo como adolescentes apaixonadas. Quando finalmente se acalmaram, deitadas na cama, Manu traçou delicadamente os contornos da tatuagem nova no braço de Lia. Não te disse ainda, mas tem outra coisa no desenho. Uma coisa escondida. O quê? Olha bem os caules entrelaçados. Vê o formato que eles fazem? Lia olhou atentamente e seu coração pulou. Os caules, na forma como se entrelaçavam, formavam sutilmente um coração. Você colocou um coração escondido. Coloquei. Porque é assim que eu me sinto em relação a você. Entrelaçada, inseparável. Meu coração no seu. Lia puxou Manu para um beijo que rapidamente se aprofundou. As mãos exploravam pele familiar com uma urgência renovada, roupas sendo dispensadas em um caminho até a cama. Dessa vez não havia medo. Não havia hesitação. Apenas duas mulheres que haviam encontrado cura uma na outra, celebrando a vida, o amor, a capacidade de florescer mesmo depois das tempestades mais devastadoras. 6 meses depois, setembro. O estúdio Tinta Viva estava lotado para uma exposição especial. Manu havia decidido mostrar seus desenhos pessoais pela primeira vez, todas as peças de seu diário visual, incluindo aquelas sobre Clara, sobre perda, sobre amor, sobre Lia. Lia estava ao seu lado, usando um vestido verde esmeralda que Manu havia escolhido, a tatuagem das flores entrelaçadas em evidência no braço. Nervosa? Lia perguntou apertando a mão de Manu. Aterrorizada, mas também pronta. Esses desenhos foram minha forma de sobreviver. Agora quero que eles ajudem outras pessoas a sobreviver também. A noite foi um sucesso absoluto. Pessoas choravam diante das obras, compartilhavam suas próprias histórias de perda e superação. E no centro da exposição estava o desenho das duas mulheres entrelaçadas. Aquele que Manu havia feito na noite em que quase perdeu Lia. Abaixo dele, uma placa. Florescer juntas. Para Lia, que me ensinou que a cura às vezes aparece na forma de outra pessoa, mas só funciona quando finalmente nos permitimos abrir a porta. Ao lado, um texto emoldurado, escrito com a caligrafia de Lia. Depois da tempestade que levou minha irmã, achei que nunca mais veria o sol. Vivi um ano inteiro em tons de cinza, apenas existindo, não vivendo, até que encontrei uma mulher feita de cores, tatuagens que contavam histórias de dor e sobrevivência, um sorriso que iluminava quartos escuros, mãos que sabiam curar sem apagar as cicatrizes. Manu não me salvou. Ela me lembrou de que eu tinha a força para me salvar. Me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amar de novo não significa trair quem perdemos, que é possível carregar a dor e ainda assim ser feliz. Aprendemos juntas que a cura não é linear. Alguns dias são fáceis. Outros, voltamos 5 passos. Mas quando você tem alguém disposto a segurar sua mão nos dias ruins e celebrar os bons, o caminho se torna menos solitário. Ainda sinto falta da Sofia todos os dias. Sempre vou sentir. Mas agora também sinto amor, alegria, esperança, e sei que Sofia aprovaria, porque ela sempre quis que eu fosse feliz. Então, para quem está lendo isso no meio de sua própria tempestade, vai doer, vai demorar, mas prometo que um dia você vai acordar e a dor vai ser um pouco mais leve. E talvez, se você tiver sorte como eu tive, vai encontrar alguém que te ensine a florescer de novo. Com amor, Lia. Manu leu o texto pela 100ª vez naquela noite e ainda sentiu lágrimas nos olhos. Ela procurou Lia pela multidão e a encontrou conversando com Júlia e Dona Lúcia, que estava linda e saudável, 1 ano em remissão. Como se sentisse o olhar, Lia virou a cabeça. Seus olhos se encontraram através do salão lotado, e o sorriso que compartilharam era de pura compreensão mútua. Manu atravessou a multidão e puxou Lia para o lado, para um canto mais quieto do estúdio. Preciso te perguntar uma coisa. Agora? No meio da sua exposição? Agora. Porque se eu não perguntar agora, vou explodir. Manu respirou fundo, então tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, havia 2 anéis simples de prata, cada um com uma pequena flor gravada, uma aberta, uma desabrochando. Lia, antes de você, eu estava sobrevivendo,
não vivendo. Você me ensinou que é possível amar de novo sem medo, que é possível construir um futuro mesmo carregando o passado. Você é minha melhor amiga, minha parceira, meu amor. Você é meu lar. Lágrimas já escorriam pelo rosto de Lia. Casa comigo? Não agora, não precisa ser logo. Mas um dia quando estivermos prontas. Apenas me diz que você quer esse futuro comigo tanto quanto eu quero com você. Lia soluçou, puxando Manu para um abraço apertado. Sim, 1000 vezes sim. Eu quero todos os dias com você. Os bons, os ruins, os dias de sol e os de tempestade. Quero tudo. Manu deslizou o anel no dedo de Lia, e Lia fez o mesmo com o dela. Era um compromisso, uma promessa de futuros entrelaçados. Quando se beijaram, aplausos eclodiram ao redor delas. Aparentemente, toda a exposição havia parado para testemunhar o momento. Júlia estava chorando abertamente. Dona Lúcia aplaudia com as mãos sobre o coração, e por um breve momento mágico, Lia jurou que sentiu a presença de Sofia, não como dor ou perda, mas como bênção, como aprovação, como um sussurro de "Você merece isso, maninha". 2 anos depois, a pequena cerimônia foi realizada no jardim da casa que Lia e Manu haviam comprado juntas, uma casa antiga reformada na Vila Madalena, com espaço suficiente para o estúdio de Manu nos fundos e um escritório cheio de luz para Lia escrever. Porque Lia havia voltado a escrever, primeiro poesia, depois contos, e agora estava trabalhando em um romance, uma história sobre 2 mulheres encontrando amor e cura nas sombras da perda. Lia usava um vestido simples de renda branca, descalça na grama, a tatuagem das flores visível no braço. Manu estava deslumbrante em um terno branco com flores bordadas, cabelo solto em ondas ruivas. Eram apenas 20 pessoas, amigos íntimos, a mãe de Manu, Júlia como madrinha, alguns clientes do estúdio que se tornaram família, e em uma cadeira vazia na primeira fileira, havia um retrato emoldurado de Sofia, porque ela estava ali, em espírito, em memória, em cada escolha que Lia fazia para ser feliz. Quando te conheci, Lia disse durante seus votos, a voz embargada mas firme, eu estava quebrada em tantos pedaços que achei que nunca mais seria inteira. Você não tentou me consertar. Você me mostrou que os pedaços quebrados também têm beleza, que cicatrizes são apenas marcas de que sobrevivemos. Manu segurou firme as mãos dela, lágrimas escorrendo livremente. Você me ensinou que vulnerabilidade é coragem, Lia continuou, que amar profundamente vale o risco de perder, que a vida, mesmo com toda a sua dor, é linda demais para não ser vivida completamente. Prometo te amar em todos os seus dias, os coloridos e os cinzas. Prometo ser sua âncora quando as tempestades vierem. Prometo florescer ao seu lado, todos os dias para sempre. Quando chegou a vez de Manu, ela respirou fundo. Lia, você me ensinou que cura não é esquecer, é aprender a carregar a dor de uma forma que não nos destrua. Você me mostrou que é possível honrar quem perdemos e ainda assim construir novos amores, novas alegrias. Manu sorriu através das lágrimas. Prometo te fazer rir todos os dias. Prometo segurar você quando a saudade da Sofia apertar. Prometo ser paciente quando seus próprios demônios aparecerem. E prometo te lembrar, sempre, de que você é mais forte do que pensa, mais linda do que vê e mais amada do que consegue imaginar. Quando a oficiante disse, podem se beijar, o beijo foi doce, salgado de lágrimas felizes, testemunhado por todos que amavam. E naquele jardim ensolarado, 2 mulheres que haviam passado por tempestades devastadoras, que haviam perdido pedaços de si mesmas que nunca voltariam, que haviam conhecido a dor mais profunda. Essas 2 mulheres se casaram. Não porque a dor havia sumido, mas porque haviam aprendido que a alegria e a dor podem coexistir, que é possível honrar o passado enquanto constrói o futuro, que vulnerabilidade é a maior forma de coragem e que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um jeito de acender luz onde parecia não ter mais nada. 5 anos depois, Lia estava no escritório dela, digitando as últimas palavras de seu 3º romance. Lá fora, ela ouvia Manu rindo com os sobrinhos que haviam vindo passar o fim de semana, filhos da prima de Manu, 2 meninas adoráveis que chamavam as 2 tias de tias-mães. Na parede acima da mesa de Lia, havia 2 porta-retratos, um com uma foto de Sofia, sorrindo em uma praia,
Outro com uma foto do casamento de Lia e Manu, as duas entrelaçadas, flores no cabelo, pura felicidade. Lia tocou suavemente a tatuagem no braço. As flores agora parte permanente de sua pele, uma lembrança constante de sua jornada. O telefone tocou. Era a editora. Lia, as vendas do segundo livro explodiram de novo. Temos pedidos para traduções em mais 10 países. Suas histórias sobre amor, perda e cura estão tocando milhões de pessoas. Depois de desligar, Lia se recostou na cadeira, um sorriso tocando seus lábios. Quem diria que a garota quebrada que mal conseguia sair da cama há 5 anos estaria aqui, publicando livros, feliz em um casamento, vivendo em uma casa cheia de amor e risadas. Manu apareceu na porta, encostando-se no batente com aquele sorriso de canto de boca que ainda fazia o coração de Lia acelerar. Terminou o livro? Terminei. E? Como acaba? Lia se levantou, caminhando até Manu e a envolvendo em seus braços. Feliz. Acaba feliz. Porque depois de tudo que passaram, as personagens mereciam seu final feliz. Manu beijou sua testa, então seus lábios. Assim como nós. Assim como nós. Lia concordou. E ali, nos braços uma da outra, em uma casa cheia de vida e cor, duas mulheres que haviam aprendido a florescer juntas, saborearam cada momento precioso, porque a vida ainda trazia dias difíceis. A saudade de Sofia ainda apertava em datas especiais. As cicatrizes de Manu ainda pulsavam em aniversários dolorosos. Mas elas haviam aprendido que isso também faz parte do florescer, que as raízes crescem mais profundas quando a terra está quebrada, que flores mais resilientes nascem depois das tempestades mais severas, e que o amor verdadeiro não é aquele que existe apesar da dor, mas aquele que segura sua mão através da dor, sussurrando: "Você não está sozinha, nunca mais estará sozinha. Vamos florescer juntas."